Olá, este é o Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse, com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 226, estamos no período do exílio e vamos ouvir Jeremias 3, Ezequiel 29 e 30 e Provérbios 14, 13 a 16. Jeremias 3. Diz-se: se um homem repudiar a sua esposa e ela, separando-se dele, tomar um outro, será que ele voltará a recebê-la? Não ficará essa terra impura e contaminada? E tu, que te tens prostituído em inúmeros amantes, poderás voltar para mim? Oráculo do Senhor. Levanta os teus olhos para os lugares altos e vê. Em qual deles te não prostituíste? Nas bermas dos caminhos te sentavas à espera deles, tal como um nómada no deserto, e profanaste a terra com os teus vícios e devassidão. Por causa disso faltaram as águas e não houve as chuvas da primavera, mas tu, prostituta descarada, nem vergonha tiveste. E agora mesmo clamas: meu pai, tu és o amigo da minha juventude. Porventura vais conservar a tua ira para sempre. Tu disseste isso, mas continuaste tranquilamente a fazer o mal. No tempo do rei Josias, o Senhor disse-me: viste o que fez a rebelde Israel? Andou pelos altos montes para ali se prostituir sob as árvores verdejantes. E depois de ter praticado tudo isto, eu disse para comigo: há de voltar para mim. Mas não voltou. Judá, sua pérfida irmã, viu isto. E viu também que, por causa das suas infidelidades, eu repudiei a rebelde Israel, dando-lhe o documento de repúdio. Contudo, a pérfida Judá, sua irmã, não teve temor e também ela se entregou à prostituição. E com a sua luxúria contaminou a terra e cometeu adultério, entregando-se a divindades de pedra e de madeira. E não obstante tudo isto, a sua pérfida irmã Judá não voltou para mim com sinceridade de coração, mas apenas com perfídia. Oráculo do Senhor. Disse-me o Senhor: a rebelde Israel parece uma inocente em comparação com a pérfida Judá. Vai e proclama na direção do norte estas palavras e diz: volta, rebelde Israel, não mais te mostrarei um semblante enfurecido, oráculo do Senhor. Porque sou misericordioso, a minha ira não é eterna. Oráculo do Senhor. Reconhece somente a tua falta, pois foste infiel ao Senhor teu Deus e te prostituíste com deuses estrangeiros debaixo de toda a árvore verdejante e não escutaste a minha voz. Oráculo do Senhor. Voltai, filhos rebeldes, porque eu sou o vosso dono. Oráculo do Senhor. Tomar-vos-ei um de uma cidade e dois de uma família, e hei de reconduzir-vos a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos conduzirão com inteligência e sabedoria. E quando vos multiplicardes e vos tornardes numerosos na terra, então, oráculo do Senhor, não se falará mais na arca da aliança do Senhor. Não lhes virá ao pensamento, não se lembrarão nem sentirão necessidade dela, e não se fará outra. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém trono do Senhor, e hão de juntar-se a ela, a Jerusalém, em nome do Senhor, todas as nações, e não voltarão a ir atrás da maldade dos seus corações perversos. Naqueles dias, a casa de Judá reunir-se-á à casa de Israel, e virão juntamente das regiões do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. E eu tinha dito: como poderei contar-te entre os meus filhos e dar-te uma terra esplêndida, uma magnífica herança, a joia de todas as nações? E acrescentei: chamar-me-ás meu pai, e não te afastarás de mim. Mas tal como a mulher infiel ao seu marido, assim tu me foste infiel, casa de Israel, oráculo do Senhor. Um clamor ressoa sobre as colinas, suspiros de súplica dos filhos de Israel, porque seguiram caminhos tortuosos, esquecendo-se do Senhor seu Deus. Convertei-vos, filhos rebeldes, e eu vos curarei da vossa rebeldia. Eis-nos, voltamos para ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, são mentira os lugares altos, o clamor dos montes. Só no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A ignomínia devora desde a nossa juventude o fruto do trabalho dos nossos pais, os seus gados e rebanhos, os seus filhos e as suas filhas.
Dormiremos na nossa vergonha e a nossa ignomínia nos cobrirá. Porque pecámos contra o Senhor nosso Deus, nós e os nossos pais, desde a nossa juventude até hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Ezequiel 29. No 10º ano, no dia 12 do 10º mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, volta a face para o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Dirige-lhe estas palavras: Assim fala o Senhor Deus: Eis-me contra ti, faraó, rei do Egito, crocodilo monstruoso estendido no meio dos teus nilos. Tu dizes: Os meus nilos são meus, fui eu quem os fez. Vou meter ganchos nas tuas mandíbulas, em tuas escamas prenderei os peixes dos teus nilos, e eu te tirarei para fora dos teus nilos com todos os peixes dos teus nilos atados às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto com todos os peixes dos teus nilos. Ficarás estendido no chão, não serás recolhido nem enterrado. Aos animais da terra e às aves do céu eu te darei como pasto. E reconhecerão todos os egípcios que eu sou o Senhor, porque tu eras apenas um apoio de cana para a casa de Israel. Quando te tomarem na mão, partir-te-ás e lhes rasgarás as mãos. Quando se apoiarem em ti, despedaçar-te-ás e farás vacilar os seus rins. Por isso, diz o Senhor Deus, eis que eu mando contra ti a espada para eliminar de ti homens e animais. O país do Egito tornar-se-á num deserto desolado. Então saberão que sou o Senhor. Isto acontecerá porque disseste: o Nilo é meu porque fui eu quem o fez. Por isso, eis que eu me declaro contra ti e contra todos os teus nilos. Farei do Egito deserto e desolação, desde Migdol e Siene até à fronteira da Etiópia. Não passará por ele pé de homem, nenhum pé de animal tampouco. Durante 40 anos ficará desabitado. Mudarei o Egito em deserto entre os países desertos. As suas cidades serão devastadas entre as cidades destruídas durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre os povos e os espalharei pelas nações. Porque assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, eu juntarei os egípcios de entre as nações por onde se tiverem espalhado. Depois, reconduzirei os cativos do Egito e os estabelecerei de novo no país de Patros, no seu país de origem. Aí formarão um pequeno reino. Em comparação com os outros reinos, será um reino modesto e nunca mais dominará as nações. Eu o farei pequeno para que não domine mais as nações. Para Israel não será mais objeto de confiança, mas recordará as faltas de Israel por se ter voltado para ele. Então saberão que eu sou o Senhor Deus. No 27º ano, no primeiro dia do primeiro mês, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, Nabucodonosor, rei da Babilónia, empenhou o seu exército numa grande empresa contra Tiro. Toda a cidade se tornou calva, todos os ombros esfolados. Mas nem ele nem o seu exército tiraram de Tiro alguma vantagem da operação realizada contra a cidade. Por isso, diz o Senhor Deus: eis que eu dou a Nabucodonosor, rei da Babilónia, a terra do Egito. Ele pilhará as suas riquezas, apoderar-se-á dos seus despojos e levará a sua presa. Esse será o soldo do seu exército. Como recompensa da tarefa executada contra Tiro, dou-lhe o Egito, porque foi para mim que ele trabalhou. Oráculo do Senhor Deus. Nesse dia, farei brotar o poder na casa de Israel e abrirei a tua boca no meio deles. Então saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 30. Foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos: Filho de homem, profetiza e diz: assim fala o Senhor Deus. Gritai: ah, que dia! É que se aproxima o dia do Senhor. Será um dia carregado de nuvens, dia marcado para as nações. Uma espada atingirá o Egito, haverá angústia na Etiópia quando os mortos tombarem no Egito, quando levarem as suas riquezas e derrubarem os seus fundamentos. Gente da Etiópia, de Put e Lud, populações mistas, gente de Cube, bem como os filhos dos países aliados, cairão com eles à espada. Eis o que diz o Senhor: eles tombarão os sustentáculos do Egito, e o orgulho que lhe inspirava a força será abatido. Desde Migdol a Siene sucumbirão à espada. Oráculo do Senhor Deus. Será devastada entre os países devastados, e as suas cidades ficarão desertas entre as demais. Então saberão que eu sou o Senhor, quando tiver deitado fogo ao Egito e os seus aliados tiverem ficado esmagados. Nesse dia
Irão da minha parte de barco, mensageiros a toda a pressa, a fim de perturbarem a segurança da Etiópia. O terror espalhar-se-á entre os seus habitantes, como no dia do Egito, pois ei-lo que chega. Assim fala o Senhor Deus. Eu vou aniquilar as multidões que povoam o Egito, pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilónia. Ele e o seu povo, os mais ferozes entre os povos, vão ser enviados para arrasar o país. Desembainharão as espadas contra o Egito e cobrirão o país de cadáveres. Tornarei secos os nilos e entregarei o país a salteadores. Saquearei o país e tudo o que ele contém pela mão de estrangeiros. Fui eu, o Senhor, que falei. Assim fala o Senhor Deus. Destruirei os ídolos e farei desaparecer os grandes de Nof. Deixará de haver príncipe no Egito, espalharei o terror pelo Egito. Assolarei Patros, lançarei fogo a Soan, executarei os meus juízos sobre Nó. Desencadearei o meu furor contra Sin, a fortaleza do Egito. Exterminarei a numerosa população de Nó. Porei fogo ao Egito. Sin se contorcerá de dores. Nó será invadida e Nof assaltada em pleno dia. Os jovens de On e de Pibesete tombarão ao fio da espada e os seus habitantes serão deportados. Em Taapanés o dia se transformará em trevas, quando eu quebrar o cetro do Egito e puser termo ao orgulho da sua força. Uma nuvem cobrirá a cidade e as suas filhas serão levadas para o cativeiro. É assim que eu executarei o meu julgamento contra o Egito. Então saberão que eu sou o Senhor. No primeiro mês do 11º ano, no dia 7, foi-me dirigida a palavra do Senhor nestes termos. Filho de homem, partiu o braço do faraó, rei do Egito, e eis que ninguém o procura para o curar, ninguém lhe pôs uma ligadura a fim de lhe dar força para manejar a espada. Por isso, diz o Senhor Deus, eis-me contra o faraó, rei do Egito. Vou despedaçar-lhe o braço válido, como fiz ao outro, e farei cair a espada da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações, espalhá-los-ei por diversos países. Darei força ao braço do rei da Babilónia e meterei na sua mão a minha espada. Partirei os braços do faraó e ele soltará o gemido da morte diante do inimigo. Tornarei vigorosos os braços do rei da Babilónia, enquanto os braços do faraó tombarão. Saberão que eu sou o Senhor quando puser a minha espada na mão do rei da Babilónia e quando ele a brandir contra o Egito. Dispersarei os egípcios por entre as nações e os espalharei por diversos países. Assim saberão que eu sou o Senhor. Provérbios 14, 13 a 16. Mesmo a sorrir, o coração pode estar triste. A alegria pode terminar em aflição. O insensato será saciado com os seus próprios erros e o homem de bem com os seus atos. O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete sobre os seus passos. O sábio teme o mal e desvia-se dele. O insensato avança com arrogância e julga-se seguro. Olá a todos, sou o Padre Duarte Andrade e Sousa, da Paróquia de Belas e das equipas jovens Nossa Senhora. Senhor nosso Pai, aqui estamos mais um dia diante da vossa palavra. Depois de a escutarmos, vos pedimos, abri o nosso coração. Tirai de nós a pressa e a distração. Dai-nos um ouvido atento e um espírito disponível. Vós sabeis melhor do que nós aquilo de que precisamos ouvir hoje. Dai-nos não curiosidade, mas fé. Não apenas memória, mas obediência. Que esta vossa palavra, depois de ouvida, seja acolhida e depois compreendida, seja por nós vivida. Vinde, Espírito Santo, e falai ao coração de quem agora vos escuta. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Continuamos a nossa leitura diária neste dia 226 e avançamos para o capítulo 3 de Jeremias e continuamos com Ezequiel. O capítulo 3 de Jeremias continua e aprofunda uma imagem que começou ontem. Tínhamos falado do duplo pecado, de recusar a nascente água viva e construir a cisterna rota, mas havia outra imagem que era dada, de ver este afastamento do povo de Deus como uma infidelidade ou uma prostituição. É uma imagem comum no Antigo Testamento para caracterizar a má relação do povo de Israel com Deus. O povo de Israel afastou-se de Deus com quem tinha casado. Diz Deus em Jeremias: recordo-me da tua fidelidade no tempo da tua juventude, dos amores,
do tempo do teu noivado, quando me seguias no deserto. E assim desenvolve esta relação como um noivado e depois um casamento. E essa imagem é retomada no 3º capítulo, e Jeremias compara Israel a uma esposa adúltera. Mas não apenas uma esposa adúltera, uma coisa ocasional, é pior. Percebemos que o adultério foi continuado e com muitos amantes. Diz Deus, diz-se, se um homem repudiar a sua esposa e ela, separando-se dele, tomar um outro, será que ele voltará a recebê-la? Não ficará essa terra impura e contaminada? E tu, que te tens prostituído em inúmeros amantes, poderás voltar para mim? Levanta os teus olhos para os lugares altos. Se vê em qual deles não te prostituíste nas bermas dos caminhos que te sentavas à espera deles, tal como uma nómada no deserto. Então nós vemos aqui esta imagem brutal, uma esposa adúltera, mas com todos. Uma traição repetida a este seu esposo que a ama e a trata tão bem. E depois alude aqui à lei do povo de Israel que proibia a mulher repudiada voltar ao antigo marido. E assim comparava ao povo de Israel. Então, o povo de Israel, queres voltar para Deus? Mas Deus não te vai aceitar de volta, porque essa é a lei do povo de Israel. Mas surpreendentemente, temos esta reviravolta no texto. Há um convite ao regresso. Voltai, filhos rebeldes, porque eu sou o vosso Senhor. Voltai, filhos rebeldes, e eu curarei a vossa rebeldia. E é muito impressionante nós vemos este texto do Antigo Testamento, um profeta do Antigo Testamento, porque isto é aquilo que Jesus depois vai retomar e vai dizer em plenitude. Volta, volta, rebelde de Israel. Não mais te mostrarei um semblante enfurecido, diz o Senhor, porque sou misericordioso e a minha ira não é eterna. E depois uma coisa muito importante. Reconhece somente a tua falta, pois foste infiel ao Senhor teu Deus e te prostituíste com deuses estrangeiros, debaixo de toda a árvore verdejante, e não escutaste a minha voz. Deus diz, muito bem, eu perdoo-te, porque eu sou Deus. Da tua parte é preciso uma coisa, reconhece a tua falta. Isto é o que nós fazemos na confissão. A confissão precisa necessariamente disto, que eu reconheça as minhas faltas, os meus pecados. Sem isto, Deus não me vai perdoar, a Igreja não me vai perdoar. É o único obstáculo ao amor e ao perdão de Deus. O único obstáculo é eu não pedir perdão. Se eu não peço perdão, Deus não me perdoa. Se eu não me reconheço pecador, se eu não reconheço os meus pecados, as minhas faltas, Deus quer muito perdoar-me. Deus tem esse desejo, mas não vai forçar esse perdão. Não me vai perdoar porque eu não peço perdão. É necessário que eu reconheça as minhas faltas. E é muito bonito porque depois então o povo de Israel diz: eis-nos, voltamos para ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade são mentiras, lugares altos, o clamor dos montes. Só no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Ou seja, este reconhecimento a dizer, de facto nós andamos por esses sítios todos, prostituímos com estes amantes todos, mas agora vemos, depois de termos experimentado a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que isso não era nada. Aquilo antigamente não era nada, foi um devaneio. Isto liga-se muito e ao mesmo tempo contrapõe-se àquilo que ouvimos hoje no capítulo 29 e 30 do livro de Ezequiel, que é a ruína do faraó e do Egito. Esta mesma ira de Deus, usando esta expressão, que não é para sempre, como diz o profeta Ezequiel, mas que existe. Ou seja, porque Deus não pode ser injusto. Ou seja, não pode não haver consequências de termos abandonado a Deus. Mas aqui vemos que, de facto, através de Nabucodonosor, que vai conquistar o Egito, não vai ficar pedra sobre pedra e o faraó vai ser vencido. E aqui mostra, e isto é misterioso, a predileção que Deus tem pelo seu povo. O Egito não vai ser poupado. O povo de Israel, nós vemos que, de facto, Deus dá ali a sua misericórdia. Há um amor de predileção que Deus tem. O coração do faraó é um coração endurecido, orgulhoso, não se arrepende. O povo de Israel, que era um povo igualmente pecador, mas quando é tocado por Deus, de facto arrepende-se, reconhece as suas faltas, recebe a sua misericórdia. Infelizmente, não logo naquele momento, ainda há de vir a invasão e o exílio. Mas sabemos que várias vezes na história da salvação esse arrependimento aconteceu. Por isso hoje pedimos ao Senhor que neste dia nos disponha a fazer este caminho. Sim, andamos por montes e vales repetidamente a atraiçoar o Senhor, mas não nos escandalizemos com isso. Não nos escandalizemos, vamos confessar-nos muitas vezes as mesmas coisas, sempre. E é assim. E que isso não seja um obstáculo para nos irmos confessar uma e outra vez, e mais uma vez, e mais outra vez. Sempre das mesmas coisas, se for o caso, mas com confiança. Porque o Senhor diz isto: voltai, filhos rebeldes, porque eu sou vosso Senhor. Pedimos que essa experiência de arrependimento e misericórdia seja também a nossa. E amanhã cá nos encontraremos. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva,
De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 226. Continuamos com esta alegria de conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Um abraço em Cristo. Até amanhã.